Olá, meu nome é Arthur Guerra e eu sou psiquiatra e coordenador técnico do programa Redenção da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2017 até abril deste ano. Foram 5 anos, uma experiência maravilhosa. Quando, por ter aceito novos desafios profissionais, inclusive no Hospital das Clínicas, no Centro Novo de Álcool e Drogas, que deve ser inaugurado agora no mês de agosto, eu pedi para me afastar desse honroso cargo. Porém, eu continuo apoiando as ações da Prefeitura com o programa Redenção e ainda estaremos juntos em muitas dessas ações, inclusive num compromisso que eu tenho com o atual secretário de fazer uma avaliação do programa Redenção. O dia 26 de junho marca a data escolhida pela Organização das Nações Unidas, ONU, desde 1987, para o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. Cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas no mundo no último ano, enquanto mais de 36 milhões de pessoas sofreram os transtornos associados ao uso de drogas, de acordo com o Relatório Mundial sobre Drogas 2021, divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e o Crime, UNODC. A Prefeitura de São Paulo ressalta a importância dessa data com a presença da querida secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, amiga, parceira, Aline Cardoso, e da coordenadora da Fundação Porta Aberta, Adriana Souza. Aline é graduada em Relações Internacionais pela PUC São Paulo e pós-graduada no mesmo setor pela Universidade de Estrasburgo, na França. Se especializou em negociações econômicas internacionais pela Unesp e também é certificada pela Harvard Kennedy School no programa de extensão focado no desenvolvimento econômico e nas cidades. Em 2017, foi eleita vereadora da cidade de São Paulo e, em julho do mesmo ano, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo. Com excelência, hein, meus amigos? Cargo que ocupa atualmente, sendo a secretária há mais tempo na função. Aline, eu achava que eu tinha sido o coordenador do programa Redenção por longos 5 anos e achei que eu fosse o maior de todos, o mais antigo. Fiquei até careca. No começo, Aline, eu tinha cabelo quando eu assumi, depois o cabelo caiu. Estou vendo que você... Mas eu fiquei grisalha, Arthur. Eu entrei morena e agora eu sou grisalha, viu? Você está mais tempo do que eu. Que honra, hein, Aline? Que honra. Entre os objetivos da pasta estão ampliar a geração de trabalho e renda da maior cidade do país, com empreendedorismo, desenvolvimento local, sustentável, segurança alimentar, sempre falamos sobre isso, qualificação profissional e fomento ao turismo, visando uma economia criativa em linha com a indústria 4.0. Aline, por favor. Obrigado. Obrigada, Arthur. Boa tarde a todos. Lica, prazer a gente estar aqui. Nosso intérprete de Libras, Tiago. Agradecer você, Arthur, a toda a sua equipe, toda a organização, e dizer que para a gente é uma alegria poder estar aqui nessa apresentação, para fazer uma espécie de um balanço, né, sobre o que nós já fizemos nesses 5 anos. 5 anos de luta, né? Vivemos momentos de desafios, mas também momentos de conquistas que merecem ser celebrados, e vai ser uma alegria compartilhar aqui todas essas informações com vocês, cientes de que ainda tem desafios pela frente, né? E que nós estaremos juntos enfrentando esses desafios. Excelente, excelente. Muito, muito bom. Obrigado, Aline. Dentre os diversos projetos do programa Operação Trabalho, da Secretaria do Trabalho da Prefeitura, existe o Pote Redenção. Ele é específico para beneficiários em situação de vulnerabilidade e risco social com necessidades decorrentes do uso de crack e outras drogas e que se encontre no
Sistema Integrado de Acolhida Terapêutica, SIAT-2 e SIAT-3, e em tratamento nos equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial, a famosa RAPS. Todas as ações e atividades de capacitação técnica, formação pessoal e cidadã e acompanhamento dos beneficiários na frente de trabalho são executados pela Fundação Porta Aberta, que celebrou o termo de colaboração junto com a Prefeitura Municipal de São Paulo e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, coordenado pela Aline. Adriana Souza é pedagoga, especialista em políticas públicas e coordenadora-geral da Fundação Porta Aberta. Adriana, por favor. Meus cumprimentos ao doutor Arthur Guerra, a nossa querida secretária Aline Cardoso e ao Tiago, ali, nosso intérprete de Libras. É um prazer compartilhar com vocês esse momento. Em nome da Fundação Porta Aberta, eu agradeço pelo convite para participar desse encontro, que ressalta a importância da conscientização da nossa população sobre a temática do uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Esse que é um problema de saúde pública e que assola grande número de pessoas no nosso país, né, e no mundo. Sabemos que se faz necessária a junção de esforços para minorar os impactos causados nessa população, que necessita de amplos e inúmeros cuidados de atenção, e o Pote Redenção faz esse papel, né, de atuar juntamente a essa população. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Agradecemos também ao Tiago e à Jéssica, intérpretes de Libras da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que hoje nos ajudam na comunicação com pessoas com deficiência auditiva. Obrigado, Tiago. Obrigado, Jéssica. A importância do trabalho no tratamento da dependência química. Meus amigos, minhas amigas, o tema deste ano do Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, cuidar nas crises, eu vou repetir, cuidar nas crises, visa o enfrentamento dos desafios das drogas em situações de crises sanitárias e humanitárias, como acabamos de ver, de identificar na pandemia. Todos os anos, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NODC, utiliza essa data para promover o compartilhamento de informações sobre drogas, desde riscos à saúde e soluções para enfrentar esse problema mundial, até prevenção. Prevenção, chamamos de educação, informação, evidentemente, tratamento e cuidados baseados em evidências científicas. Aline, o Pote Redenção atualmente conta com... Desculpa, Eliana, sou eu que falo? Aline mesmo? Não. É o senhor mesmo. O senhor fazendo a pergunta para ela. É uma pergunta cumprida, tá, Aline? Desculpa. Aline, vou fazer uma pergunta. O Pote Redenção atualmente conta com 582 beneficiários e já passaram pelo programa 1.339 pessoas, desde o seu início, em 2018. Mesmo durante a pandemia, a Prefeitura não só manteve o Pote Redenção, mas aumentou o número de vagas oferecidas. Aline, como funciona o Pote? Quantas vagas são atualmente? E qual o valor da bolsa? Doutor Arthur, obrigada por essa provocação. Eu vou também dar uma resposta um pouco longa, tá? Porque acho que tem bastante coisa para a gente falar aqui. Primeiro, dizer o seguinte, o que é o Pote Redenção, né? O Pote, primeiro, Programa Operação Trabalho. Esse programa ele foi criado cerca de 20 anos atrás. A ideia é um conceito de frente de trabalho para a gente trazer oportunidade para pessoas vulneráveis. Então, a gente tem bastante qualificação, capacitação, apoio para que essas pessoas vulneráveis se reergam e comecem até a planejar o seu futuro, se preparar para o mercado de trabalho. Então, a capacitação e um trabalho prático para que ela possa ir se preparando para esse mercado de trabalho. Então, essa iniciativa, né, o POT, ele existe
Hoje, para vocês terem ideia, nós estamos com mais ou menos 10 mil beneficiários ao todo. E desses 10 mil, cerca de 600 vagas são para o público do Redenção. Né? Então, como o senhor falou, hoje nós temos 582 beneficiários ocupando 600 vagas. Quer dizer, tem 18 vagas desocupadas, mas é um turnover, né? Alguns saem e entram, então já nesse mês a gente alcança de novo 600. Esses 600 beneficiários, eles têm 4 horas de atividade por dia, que totaliza 20 horas por semana, e para isso eles recebem uma bolsa de quase R$850 para essas 4 horas por dia. Então, se você fizer a conta, é mais que o salário mínimo, proporcionalmente, né? Então, é uma ajuda bem interessante. E nas outras 4 horas, ele tem outras atividades, inclusive relacionadas ao tratamento, né, em outros órgãos da prefeitura, assistência, saúde, etc. e tal. Esse programa ele é executado em parceria com a Fundação Porta Aberta e a gente acompanha muito junto, né, a prefeitura e a fundação, individualmente, cada beneficiário. Antes de dar alguns resultados importantes, eu queria fazer uma contextualização histórica. O doutor Arthur estava aqui em 2017, eu também, a gente viveu, nós somos testemunhas da história. Aliás, nós fizemos história, né, doutor Arthur? Quando nós começamos o Redenção, existia um outro programa, né, que teve seus méritos por ser uma iniciativa, digamos, bem intencionada, né? Então, acho que tem esse seu mérito. O que aconteceu? Quando nós começamos o Redenção, nós fizemos um verdadeiro diagnóstico daquele contexto dos beneficiários, da política que existia, do programa que existia, né, porque o trabalho já era um pilar daquele programa, só que nós percebemos inúmeras fragilidades, inúmeras, né? Então, assim, a primeira, que eu acho que é a mais grave, não existia, para a pessoa chegar na etapa do trabalho, não existia uma obrigação de ter um tratamento da área da saúde, da área da assistência, né? Então, a pessoa ainda estava num nível de dependência e com fragilidades emocionais e físicas tão grandes que fazia com que o trabalho não era uma coisa verdadeira, né? O indicador que a gente tem aqui, relembrando aquela época, aproveito para agradecer minha equipe, especialmente a Priscila, coordenadora, e o Rodrigo Medeiros, diretor, e a Gleuda, porque eles me atualizam com esses números, né? Que 70% dos beneficiários do programa daquela época, do programa de trabalho daquela época, não faziam o acompanhamento que deviam fazer junto à CAPES e a todos os equipamentos públicos que deviam dar um suporte a eles. 70% não faziam esse acompanhamento. Então, era como se eu colocasse a pessoa numa dinâmica, que era a dinâmica do trabalho, sem ela ter condições de estar naquela dinâmica. Então, eu ousaria dizer que era relativamente falso dizer que aquelas pessoas estavam entrando no mundo do trabalho. Na verdade, elas recebiam uma bolsa, mas não necessariamente elas estavam se preparando para o mundo do trabalho, né? O que nós fizemos? Aquele programa foi encerrado e nós desenhamos um novo pote, né, um novo programa Operação Trabalho para esse público, mas, assim, atentos a muitas questões para que fosse um processo verdadeiro, com uma capacidade de ajudar aquela pessoa a se reerguer de verdade, e não simplesmente dar o dinheiro na mão de alguém que não tinha condições. Então, alguns elementos que a gente trouxe para esse novo programa. Primeiro, a frequência, ela é obrigatória. Não era antes. O que quer dizer que a pessoa recebia o dinheiro, mas ela não precisava nem aparecer. A chance dela usar aquele dinheiro e voltar para o mundo do qual a gente queria tirá-la era grande. Hoje, a frequência é obrigatória. E se não há uma justificativa para a falta, ou se há um excesso de faltas, a pessoa é cortada e não recebe mais. Isso tem a ver com disciplina, porque o mundo do trabalho, a vida exige disciplina. E se a gente quer reinserir essas pessoas na vida, né, como cidadãos e cidadãs preparados para voltar a viver em sociedade, precisa ter essa disciplina. Então, a frequência é um pilar fundamental. Segundo, a qualificação, que é um trabalho brilhante que a Fundação faz.
A gente precisa, todos nós, doutor Arthur, o senhor leu aí o meu currículo, eu estou fazendo mais uma pós-graduação. Hoje, com o dinamismo da economia do mundo do trabalho, todos nós precisamos de qualificação. Mesmo quem tem uma pós-graduação, eu aposto que o senhor está sempre estudando, né? Então, essa pessoa, que foi uma pessoa que durante muito tempo saiu do mundo do trabalho, ela precisa se qualificar. Então, nós temos os cursos que a Fundação dá, mas nós também temos uma outra coisa incrível. 162 desses beneficiários, eles voltaram a estudar. Eles voltaram à escolarização. Então, isso é voltar realmente à vida. E isso é fruto da dinâmica que nós colocamos nesse novo programa. Uma outra coisa importante, não existia uma lógica de porta de saída. O POT, ele tem uma duração limitada. É um programa de 6 meses que pode ser renovado até 2 anos. Quando acaba 2 anos, é lei, não tem o que fazer, a pessoa está fora do programa. Só que não havia um preparo para esse que a gente chama do day after, né? O dia seguinte, o dia que acaba a bolsa. Então, nós criamos toda uma dinâmica de porta de saída de verdade, para que, se possível, a pessoa saia do programa, inclusive antes dos 2 anos. E agora, eu queria dar um número impressionante para vocês. 96 dos nossos beneficiários, nós temos 600 vagas, né? Claro que teve uma rotatividade, mas 96 dos beneficiários foram contratados com carteira assinada no mercado formal, né, para irem trabalhar. Ou seja, isso é uma vitória, isso é uma superação, não é simplesmente passar por um tratamento, é começar uma vida nova. E esse é o objetivo, né? Ajudar as pessoas a superarem o vício, a dependência, os problemas de saúde, os problemas psicológicos, mas também se reerguer e ter uma vida nova, sem contar os que voltaram para o convívio familiar e tudo mais. Então, 96 com carteira assinada e dezenas no trabalho que ainda é informal, mas que também já é uma nova vida. Então, eu acho que o importante de tudo isso é assim, é um apoio de verdade, né? Inclusive, eu sou mãe, viu, doutor Arthur, viu, Drica? Mãe, de vez em quando tem que ser firme com os filhos para eles darem certo na vida. Então, muitas vezes, né, a Drica depois pode contar mais, a gente tem que ser firme com os beneficiários, mas por quê? Porque a gente quer o bem deles, a gente quer que eles se reergam e a gente quer que seja uma porta de saída e o começo de uma nova vida. Então, esses números, eles nos orgulham muito, né? A gente sabe que a gente salvou vidas de verdade e deu início a novas vidas para esses beneficiários, graças a essa metodologia que foi criada pelo conjunto dos atores da prefeitura, inclusive o senhor participou, né? Nós lideramos aí o programa, mas ele é fruto de vários atores fazendo isso acontecer e também a parceria com a Fundação Porta Aberta. Então, esse é o nosso programa Operação Trabalho, com esses números e com essa metodologia. Muito bacana, Aline, obrigado. Quando você falou eu sou mãe, eu entendo perfeitamente que eu sou pai, mas, Aline, eu sou avô agora. Nossa Senhora, muda totalmente. Aline, eu sei que nós estamos aqui numa live bacana, mas se eu soubesse que avô é tão gostoso, eu seria avô direto, sem ser pai antes. Bom, mas enfim. Obrigado, Aline. Adriana, esse ano tem ainda uma grande novidade. O Pote Redenção ganhou 5 sedes, sendo uma em cada região do município. Como funcionam as sedes, Adriana, e como o Pote pode ser aperfeiçoado com essas sedes? Perfeito. Maravilhosas suas falas, viu, Aline? Parabéns. Doutora Arthur, olha só, hoje a Fundação Porta Aberta ela atua em 5 territórios com o Pote Redenção. Nós temos uma sede no Campo Belo, que atende toda a região da Zona Sul, no centro, que abrange todos os equipamentos da região central ali, Heliópolis, contemplando Ipiranga, Sacomã e também a região ali, Ermelino Matarazzo, que pega toda a Zona Leste e mediações, e a Brasilândia, com o território da Zona Norte. Bom, os nossos centros de atendimento, eles funcionam das 8 da manhã às 17h48, com turmas que vão das 8 ao meio-dia ou das 13h30 às 17h30, contemplando 4 horas diárias, né? Essas 4 horas a gente tem nas segundas-feiras,
uma parceria formidável com o SEBRAE, que nos dá um apoio na formação pessoal e cidadã e também no empreendedorismo, onde a gente atua diretamente com a formação dessas pessoas para se entenderem enquanto pessoas inseridas, enquanto a sua cidadania, de aprendizado, de lida no dia a dia, de como se comportar numa entrevista ou como abrir seu próprio negócio. Nós sempre permeamos o mundo do trabalho, não só o trabalho formal, mas outras possibilidades, né? De terça a sexta, eles atuam com aulas teóricas e aulas práticas, principalmente. Muitas vezes a teoria é aliada à prática diretamente, para que eles consigam se desenvolver ali no dia a dia, né? Como que funciona? As nossas turmas são de manhã e à tarde, os beneficiários participam 20 horas semanais, né? As estruturas, as sedes, elas são estruturadas com salas de aula, oficinas para as atividades práticas. Nós temos aí a estrutura nova de 5 cozinhas experimentais, que está fazendo toda a diferença, né, para esses beneficiários, além dos espaços que a gente utiliza da prefeitura, como o BS, os espaços do CAPES, parques, escolas, enfim, outros espaços que também a gente leva essas oficinas, esse trabalho laboral para o aprendizado prático no dia a dia com os beneficiários, né? Nós temos aperfeiçoado o Pod Redenção com atividades realmente sociopedagógicas, estruturadas, aulas práticas que realmente trazem um conhecimento mais profundo para esse beneficiário, para os participantes. As aulas elas têm sido nas áreas de construção civil, em variados cursos, também na agricultura urbana, na sustentabilidade, serviços, que é uma área nova que a gente começou a atuar há poucos meses, que nós temos agora cabeleireiro e costura também, e fora esses cursos de culinária, que tem sido uma atração para os beneficiários, né, de verdadeiro aprendizado. Olha, e desculpa interromper, mas eu amo ir lá e comer o que eles fazem na confeitaria, viu? Padaria, confeitaria, sucesso! É sucesso. A gente está terminando agora a confeitaria e panificação e vamos entrar na utilização total de alimentos, no aproveitamento total de alimentos, que é um foco maravilhoso. Nós iniciaremos daqui a um pouco mais de um mês essas atividades que têm sido. Fora que a alimentação é um ato de amor, de carinho, de cuidado, né, de uma extensão desse cuidado. Hoje nós temos em todos os centros uma questão que é muito, muito forte, doutor Arthur e Aline, que são esses beneficiários, as pessoas pensam que eles só vêm pela obrigação de poder assinar uma lista, de receber a sua bolsa, só que não. A partir do momento que a gente tem atividades muito estruturadas, eles começam a criar a vontade, porque eles aprendem a manusear equipamentos, aprendem a utilizar os seus EPIs, eles se conhecem, se sentem reconhecidos pelo trabalho que estão ali aprendendo a fazer. Nós temos beneficiários em todas as atividades que estão participando no contraturno. O que seria isso? Ao invés de ele ficar 4 horas no centro, em aprendizado, ele fica mais 4 horas depois, ou numa outra atividade formativa, para ele ampliar esse conhecimento, ou então ele utiliza o espaço da Fundação Porta Aberta, os espaços dos centros do Pod Redenção, para produzir e poder gerar renda com o que ele produz ali no contraturno. Então, são dados assim, muito especiais, são pessoas que realmente estão comprometidas, e acho que esses centros, esse tipo de atividade traz para eles essa formação realmente, né, prática do dia a dia, uma melhoria na qualificação profissional, trazendo assim, mais possibilidades dessa empregabilidade, né, no mundo do trabalho, seja ele um trabalho formal, informal, de forma da economia solidária, mas realmente ele ter perspectivas dessa reinserção social, dessa reinserção na vida, né, essa retomada do controle da vida. Excelente. Adriana, muito obrigado. Aline, como podemos nos preparar para o aumento a cada dia de drogas, especialmente as drogas sintéticas? Como você vê o futuro do trabalho diante desse quadro? Doutor Arthur, tem algumas perguntas que assim, são muito difíceis, né? Eu não tenho aqui a pretensão de dar uma receita de bolo infalível, né? Eu acho que
nós vivemos hoje uma crise gravíssima, né, nesse tema. O senhor é um grande especialista, o senhor sabe disso melhor que eu, e eu acho que se fosse fácil, né, resolver, ou se tivesse uma resposta boa e única para isso, não estaríamos nem aqui conversando, o problema já estaria resolvido. O que eu penso é assim, primeiro, né, vou até dar uma outra informação. O mercado de trabalho já sente de maneira muito significativa esse problema. Eu tenho aqui um indicador de que a cada 3 horas, uma pessoa é afastada do trabalho para se tratar de dependência química. Se a gente for começar a fazer a conta, né? A cada 3 horas, quantas horas? Tá, no ano deve dar um número absurdo que eu não tenho aqui, mas que é uma quantidade muito grande. A quantidade de pessoas recebendo licença ou... Na verdade, assim, a saúde mental como um todo, né? Isso vem se agravando muito, e acho que uma das decorrências dos problemas de saúde mental é a dependência também, dentre outras coisas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a economia começa a sentir um problema, né? As empresas começam a sentir e tal, talvez fique um pouco mais claro que esse é um problema de todos nós. Porque, enquanto isso não acontece, talvez algumas pessoas pensem assim, isso daí é coisa de uma família desajustada. Na minha família esse problema não existe, porque tem famílias onde esse problema ainda não existe. Mas a gente começa a perceber que esse é um problema de todos nós e que todos nós temos que nos preocupar com isso. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Assim. As empresas precisam falar sobre esse assunto, precisam agir na prevenção, precisam diagnosticar, precisam ter programas de acompanhamento, né? Eu aqui na minha secretaria tenho uma psicóloga que ajuda a gente com os desafios de saúde mental, né? Os coordenadores, os líderes também reportam para ela qualquer situação. Nós não temos uma metodologia perfeita, mas pelo menos a gente está entendendo que num ambiente de trabalho com centenas de pessoas como o nosso, estão sujeitos a riscos e precisamos falar sobre eles, né? E aí eu falo de vários outros riscos, de violência doméstica, de muitas outras coisas que são problemas de todos nós e que muitas vezes estão ligados, porque as maiores incidências de violência doméstica estão ligadas aos homens que fazem abuso de álcool, de drogas, então tudo isso está muito ligado e isso tudo é problema de todos nós. Então, eu acho que isso é uma questão. Se a gente consegue fazer as empresas pensarem nisso, né? Se a gente tiver uma rede de apoio que é maior, não é só o CAPS, não é só a assistência, não é só a saúde, não é só um psiquiatra, é uma sociedade unida, né? E isso passando também pelo mercado de trabalho, vai ser mais fácil a gente enfrentar esse problema e talvez seja mais fácil também a gente agir na prevenção, que é uma coisa muito importante. Agora, doutor Arthur, vocês falam aqui também da questão do futuro do trabalho, né? Eu tenho uma preocupação que é assim, a humanidade sempre passou por processos evolutivos, né? Graças a Deus. Então, teve lá a invenção do fogo, da roda, da máquina carvão, né? da máquina eletricidade, do computador. Então, assim, não dá para dizer que é a primeira vez que a humanidade passa pela automação, pelo uso da tecnologia. O fogo era uma tecnologia, a roda era uma tecnologia. Então, a gente vive mais uma vez um momento dessas transformações no mercado de trabalho. O problema é que isso também está aliado a uma crise econômica, né? Então, isso vai trazendo desafios que fazem o mercado de trabalho ficar um pouco mais difícil, mais competitivo, né? Mais rígido. E isso é perigoso, porque isso pode fazer com que as pessoas fiquem mais inseguras, com que as pessoas fiquem mais instáveis, com que as pessoas comecem a ter inseguranças e medos que, se elas não estiverem bem consigo própria, com a sua autoestima, elas podem acabar buscando esses apoios, entre aspas, nessas substâncias, e essa insegurança vai virando uma bola de neve e tal. Então, assim, o que eu acho que a gente, como sociedade, como eu falei, todos unidos, precisamos fazer, né? Primeiro, olharmos uns para os outros. Se a gente começar a perceber esses desafios num colega, num funcionário e tal, vamos todos lidar junto com isso, um pouco de solidariedade, de amor ao próximo, né? Outra coisa, a qualificação profissional, eu já falei sobre ela aqui, inclusive para mim, para o senhor, para todos nós, especialmente para os públicos
mais vulneráveis, mais fragilizados, né? Ela é fundamental. Essa transformação que o mercado de trabalho está trazendo, ela exige um aprendizado constante, né? Então, isso é muito importante, que todos nós, a prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes está extremamente comprometido com isso, que a gente possa sempre estar oferecendo mais conhecimento, mais informação, e eu não estou falando só de ser formado na faculdade de PhD, eu estou falando sobre um cursinho de panificação, eu estou falando sobre um curso de horta, de elétrica, eu estou falando da gente sempre estar adquirindo uma competência, uma capacidade nova, porque isso faz com que as pessoas elas também estejam mais seguras, mais preparadas e elas tenham menos chances de cair naquela situação, né, da insegurança, da fragilidade que eventualmente pode. E, por fim, uma última coisa que eu queria falar. Hoje, quando nós falamos de mercado de trabalho, quando nós falamos de qualificação profissional, nós falamos muito de socioemocional, né, o que a gente chama de soft skill. O hard skill, que é o duro, né, é o técnico. É justamente aprender a elétrica. O soft skill é aprender a lidar com as suas emoções no ambiente de trabalho. É aprender que a vida realmente nos coloca desafios e a gente tem que saber enfrentá-los. É saber que, às vezes, a relação com o chefe não vai ser todo dia de sorriso, mas é o nosso chefe, a gente tem que saber lidar com isso. É saber que trabalhar em equipe, trabalhar com colega, exige concessões, exige respeito, exige flexibilidade, e saber que esses desafios e tantos outros que vão se apresentar fazem parte da vida e que a gente tem que lidar com eles. Se a gente começa a ter crise a cada desafio, né, se a gente não tiver o nosso socioemocional equilibrado, também talvez a gente vá indo para essas fugas, entre aspas, que podem acabar virando vícios e dependência. Então, a qualificação profissional, o soft skill, o conjunto da sociedade, talvez, não sei se essa resposta está certa, não sei se tem uma resposta certa, mas talvez com tudo isso junto a gente possa não só superar os desafios que já existem, mas tentar prevenir outros desafios. Aline, muito obrigado. Adriana, eu vou ser indelicado. Eu tinha uma pergunta para fazer para você, porque eu fiz para a Aline, também queria fazer para você. Na verdade, nós programamos essa nossa experiência, essa nossa live aqui com um roteiro. Eu tinha mais perguntas ainda. Eu queria fazer considerações finais, eu queria dar uma mensagem bacana no final. Aline, Adriana, meu papel é um papel deselegante, o papel de controlar o tempo, e o tempo ele é inflexível. Ele não cede. Então, eu vou ter que ir direto para as mensagens finais aqui. Eu vou dar um minuto, Adriana, para você mandar uma mensagem final, 1 minuto, Aline, para mandar uma mensagem final, depois eu encerro dentro do nosso tempo pré-combinado. Bom, vamos lá. Então, a minha fala final é: nós temos possibilidades de fazer a diferença na vida dessas pessoas com um projeto como o POT Redenção, com o programa Operação Trabalho Redenção. Nós temos como modificar a vida dessas pessoas, com uma atuação em rede, com o apoio da RAPS, com o apoio do CAT e das empresas e de outros atores da sociedade. É fundamental que nós nos unirmos, para nós nos unirmos e conseguirmos aí atender essa população que precisa tanto de cuidado, de atenção, de medicação, de cuidados médicos, psicológicos, mas também de trabalho, dessa percepção, de documentação. Então, nós precisamos ter esse olhar plural para essa nossa população, e o cuidado também ele precisa ser plural. Então, trabalhemos em rede, de verdade, para atendê-los, sempre com um olhar, desmistificando, tirando o preconceito da frente, tirando esse olhar. Eles precisam de uma extensão do cuidado, e o trabalho faz parte dessa extensão do cuidado. Adriana, muito obrigado. Aline, 1 minuto para você também, por favor. Olha, eu acho que, complementando um pouco a minha fala anterior, né, temos que estar unidos, acima de tudo, né, entender que é um desafio para todos nós e que a gente precisa trabalhar para apoiar as pessoas que precisam e prevenir que outras pessoas entrem nessa situação. E, assim,
Eu acho que da mesma forma, né, doutor Arthur, que a gente fala para o indivíduo que está em tratamento, que tem que celebrar cada vitória, né, cada vez que ele resiste a uma tentação, cada dia que ele consegue estar limpo, eu acho que para nós também, como sociedade, a gente sabe que o problema é grande e que ele vai continuar existindo, né, apesar de tudo, a gente não tem a pretensão de zerar, mas a gente tem que celebrar também cada vitória e cada dia, cada vida que a gente salva, cada pessoa que a gente resgata, cada novo ciclo para essas pessoas. Então, que a gente possa estar unido, celebrando, mas também sempre fazendo mais juntos por essas pessoas. Excelente, Aline. Olha, eu fui 5 anos coordenador técnico do programa Redenção. Então, ainda em nome do programa, com uma certa inércia, digamos assim, deixa eu dar os parabéns para vocês duas que falaram de forma realmente excelente, com o cuidado de que cada usuário do programa é um usuário, cada um tem o seu projeto terapêutico singular, cada um é cuidado de uma forma muito, muito especial. Eu falo isso na função de coordenador técnico recente, mas eu falo isso também, Aline, Adriana, como cidadão, sabe? Como munícipe. Assim, que honra poder viver numa cidade onde tem pessoas brilhantes como vocês que fazem, de fato, a diferença. No dia 20 de abril do mês passado, há 2 meses atrás, eu estive no Congresso Norte-Americano de Psiquiatria. 10 mil pessoas falando sobre os temas mais variados da psiquiatria. E a pesquisadora número 1 do mundo na área de drogas, chamada Nora Vorkel, estava lá fazendo uma palestra e ela deixou 30 minutos para que todo mundo pudesse perguntar de alguma forma, alguma dúvida. Uma médica responsável pelo programa como se fosse assim chamada Cracolândia de São Francisco, falou: eu tenho uma dúvida, como é que vocês orientam, sugerem que a gente trabalhe com esses homeless, essas pessoas sem teto que ficam usando drogas? E essa pesquisadora número 1, a pessoa mais importante de drogas do mundo, falou: você está colocando o dedo numa ferida que ninguém no mundo todo sabe responder. Não é falta de dinheiro, ela falou. Não é falta de estudos, não é falta de pesquisas, não é falta de vontade. A gente não consegue resolver isso. Nós, no Brasil, não estamos também resolvendo de forma maravilhosa. Melhorou muito, muito, muito. Mas se há uma situação, se há uma gaveta que traz resultados promissores, Aline, Adriana, essa gaveta é de vocês. Parabéns. Muito orgulho, muita honra e nada melhor do que fazer parte nesse Dia Mundial de Combate às Drogas com apresentações tão carinhosas e tão sérias e tão profissionais do ponto de vista de vocês. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, assim, só para a gente... Eu estou quebrando o protocolo aqui, tá? Agradecer ao senhor pelo seu trabalho brilhante à frente dessa coordenação. Não foi fácil. Mas, assim, eu não eu vou falar aqui até um pouco em nome dos cidadãos e cidadãs de São Paulo. Obrigada pela sua contribuição, mas também como gestora pública, obrigada por ter nos guiado, nos norteado. Sucesso nas suas novas funções. Não nos abandone. E também, assim, só mais uma vez, agradecer as equipes que estão no dia a dia, na rua, né, nos equipamentos, cuidando desses beneficiários, porque nós, como gestores públicos, estamos aqui, mas tem um timaço, né, de muitas pessoas da Secretaria, da Fundação. Então, eu transmito a todos eles esses parabéns que o senhor está dando. Obrigada, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado, Adriana. Obrigado, Iago. Obrigado, Bia. Obrigado, Eliana. Obrigado a todo mundo. Que dia maravilhoso, hein? Um abraço. Até uma próxima vez. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.